Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniele Lírio de Azevedo. Eu tenho 39 anos, né? A minha história começa há exatamente 11 anos atrás, quando eu fui diagnosticada com o início de um câncer de colo de útero, né? No dia 13 de abril de 2015, eu fiz essa cirurgia no Hospital Naval Marcílio Dias, onde foi feita uma traqueolectomia, né, que é retirada do colo, né? Após 30 dias seu resultado da biópsia, onde nesse resultado de biópsia, né, foi identificado que ainda haveriam margens comprometidas e para que não chegasse a um câncer invasivo de colo do útero foi indicado uma esterectomia total. Eu sou casada, eu tenho uma filha de 21 anos, eu tenho uma enteada que também é minha filha, de 16 anos. E hoje eu tenho o Theo, de 10 anos, porque eu também sou uma mãezinha típica. Theozinho é suporte 2 de autismo, possui TOD, TDAH, altas habilidades e ansiedade generalizada. Então vocês já imaginam o quanto a minha rotina e a minha diária ela é cansativa, né? E nesse dia que eu recebi há 11 anos atrás o diagnóstico que eles iriam fazer uma esterectomia total, o meu marido queria muito ter um filho homem, né? E eu decidi abrir mão da minha vida, correr o risco e conscientemente engravidar, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui engravidar em menos de um mês. A minha gravidez, ela foi uma gravidez gemelar, tá? Vocês não reparem aqui meu cabelo não, porque, como eu falei, né? Não sou blogueira, mas Deus tem me levado a falar da minha experiência com o Senhor, a fazer alguns vídeos que eu ainda estou fazendo, mas eu ainda não tenho um canal, né? E falar sobre aquilo que Jesus tem feito na minha vida. A começar pelo Theo, né? Theo era uma gravidez gemelar, era o Theo e a Alice. Eu perdi a Alice com 4 meses de idade, ainda dentro da minha barriga. Tomei alguns medicamentos muito fortes para a indução do aborto, sem que precisasse levar para um procedimento cirúrgico e assim a gente tentar manter a gravidez do Theo. Que era o filho tão amado, o filho tão esperado, o filho que a gente tanto queria, né? Porque nós já tínhamos a Juliane, então o Theo era um filho desejado. E em 2 semanas eu consegui colocar todos os vestígios da Alice e expurgar a Alice, mantendo o Theo em situação de risco. Como eles eram de placentas diferentes, no lugar do Theo ficou um hematoma subcoriônico, tá? Para quem conhece da área da saúde sabe a gravidade disso. Eu sangrei durante 62 dias. Uma gravidez totalmente debilitada, onde eu não podia fazer nada, onde eu precisava ficar em repouso e deitada todo o tempo, né? Para que eu conseguisse preservar a gravidez do Theo, né? E assim, glória a Deus, nós conseguimos preservar. Theo é um menino incrível, é a minha bênção. É o amor das nossas vidas, era o filho esperado, era o irmão esperado, né? E em consequência disso, eu acabei esquecendo um pouco de mim. 2 anos depois eu retorno a uma ginecologista. Ela viu que as margens que estavam comprometidas estavam apenas em acompanhamento. Não me indicou nenhum tratamento cirúrgico. Isso em 2018 e até então, depois eu esqueci completamente de mim, né. Hoje, em 2025 eu fiz um exame na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, na Tijuca, né. O meu alecrim dourado, marido,
disse que havia pego esse exame, que estaria tudo bem. Só que em setembro de 2025, eu comecei a sangrar muito forte. Eu comecei a ter sangramentos onde desciam placas de sangue enormes, do tamanho de bifes de fígado, resistentes, consistentes e maçosas, né? Não sei se a palavra é essa. E uma fraqueza muito grande começou a ser acometida. Até que eu resolvi voltar no local onde eu fiz o exame e pegar esse exame, né? Já nesse exame eu descobri que ele nunca havia sido pego. Isso já meses após a 8 meses após eu ter feito o exame. E mediante aquele exame que foi pego no dia 24 de março, eu resolvi marcar uma ginecologista. No dia 15 de janeiro, por indicação de uma amiga do trabalho, Andréia Guiomar, que foi um apoio para mim, tá? Que me sustentou muitas vezes quando o medo fez presente. Me indicou essa médica, a doutora Maria José, na Avenida Rio Branco. E eu posso deixar para vocês aqui nos comentários o endereço do consultório. E já nessa primeira consulta, ela disse que, pelo resultado do Papa Nicolau, já havia 98% de chances de eu já estar acometida de um câncer. E a minha vida toda mudou. Porque, para quem é mãe atípica, sabe a luta que a gente enfrenta no dia a dia. Meu filho também é portador de TOD, que hoje é um dos sintomas mais agravantes, tá? Para o que a gente vive com ele, né? Que são os nãos, o receber ou não, o ser contrariado, o desafio. E tem 1 ano e 5 meses que eu precisei pedir que o pai dele se retirasse de casa, meu marido, por algumas coisas que estavam acontecendo, mas que estavam abalando ainda mais a minha saúde. No momento que eu pedi para ele sair, eu tinha acabado de voltar de um CTI, de uma infecção generalizada por causa de uma bactéria, onde eu fui abandonada no CTI, onde eu fui deixada sozinha, apenas com a companhia da minha filha. Mas eu sei que Deus estava presente em todo momento. Eu não sei porquê, mas eu tô só obedecendo à vontade do Senhor em compartilhar com vocês tudo isso que tem acontecido. Quero tentar compartilhar também o meu dia a dia, né? Compartilhar também para que isso venha encorajar outras mulheres que não se calem diante de nenhuma violência, seja ela psicológica, seja ela moral, seja ela física, seja ela sentimental, material, e que muitas vezes a gente vai precisar tomar decisões. Deus, ele tá com a gente, mas tem situações e decisões que a gente precisa tomar. Eu já estava vindo de um momento complicado, onde em 2024 a minha casa ela foi acometida pela terceira vez pela enchente. Dessa vez nós ficamos com água no pescoço, né? E nesse momento, mais uma vez a gente foi abandonada. Eu, meus filhos, na enchente sozinho. Eu tive 2 casais de amigos, a Ingrid, o Pedro, a Áquila e o André, que, por glória do Senhor, estavam presentes comigo naquele momento e que me ajudaram e foram bênçãos naquela madrugada de terror, onde o meu marido, para que não molhasse o carro, subiu e ficou numa rua até que toda a rua fosse seca, até que toda a rua, a água fosse baixada. Então, mais uma vez, eu fui abandonada no momento onde eu precisava de um apoio. Então, assim, eu não sei qual é a intenção desse vídeo. O Senhor tem falado comigo há alguns dias. Eu não sei fazer vídeo, não sei me arrumar para vídeo. E, sinceramente, não estou em condições de saúde e animação para isso.
mas Deus tem pressa de que essas mensagens elas cheguem a outras pessoas, né. Então, eu venho de um período de um processo com Deus, onde a todo momento ele tem me dado escape, onde a todo momento ele tem estado presente comigo, não posso reclamar, porque ele tem sido meu refúgio, ele tem sido a minha fortaleza, ele tem se aperfeiçoado na minha fraqueza todos os dias, né. E sobreviver aquilo que é a vontade do Senhor na minha vida, porque quando você é designado a fazer missões, seja como pastores ou missionários, você precisa se colocar à disposição. Hoje, infelizmente, por questões físicas, eu não consigo estar muito presente, mas nós temos uma ferramenta que ela é a internet e que a gente precisa usar disso para que vidas venham se a chegar ao Senhor, né? Então, nesse período, Deus já me dá a direção, às vezes, de algumas palavras que eu vou compartilhar com vocês, um pouco da minha história. E voltando para o dia 15 de janeiro de 2026, ela me encaminhou para um gineco-oncologista, Dr. Peter França, que foi um anjo na minha vida. Minha gratidão a esse homem é eterna. Vou deixar também aqui para vocês aqui a página dele, tá? E nesse momento, eh, eu já cheguei nele com todos os exames passados pela gineco. A indicação inicial seria de uma quimioterapia com rádio, mas eu estava na dependência da biópsia, porque o nome carcinoma invasivo precisava aparecer, mesmo diante da confirmação dos tumores através dos exames de imagem, ressonância, tomografias, mas existia a parte histopatológica. Eu consegui nesse mesmo dia fazer a coleta da biópsia com ele, e 4 dias depois essa biópsia ela saiu o resultado, confirmando o câncer, já no nível muito avançado. E todo o processo foi alterado, onde eu começaria uma quimio combinada, rádio, quimio e braquioterapia, e isso foi modificado para uma cirurgia. Precisei fazer uma cirurgia de emergência. O plano de saúde demorou a liberar, inclusive não queria liberar o método que eu precisava, que era uma cirurgia via robótica, por conta da preservação do meu rim, que estava bem comprometido também. E a única forma era através da cirurgia robótica, por conta dessa questão da visualização 3D e da alta tecnologia da cirurgia. Eu fui na noite, né, e passei a madrugada do dia 20 para o dia 21 de fevereiro no plantão judiciário. O juiz me liberou essa liminar pela manhã. Eu retornei ao Hospital Glória Doda, onde foi solicitada a cirurgia, onde eu iria fazer a cirurgia. Um homem chamado João me ajudou, muita gratidão a esse homem, né? E, para a honra e glória do Senhor, 7 dias depois eu operei. Nesses 7 dias que se passaram, foi no dia 27 de fevereiro, eu recebi muito apoio das pessoas do meu trabalho, dos meus amigos, dos meus familiares, e o próprio Deus me garantindo que a cura viria. Só que nós somos seres humanos e a gente sente medo, a gente sente fraqueza, a gente se sente inseguro muitas das vezes. Hoje eu sou a única fonte de renda dentro da minha casa. Hoje eu crio os meus filhos sozinho. Muitas das vezes ser pai e ser mãe é muito complicado, porque vai muito além da questão financeira, da questão de você custear, vai na questão de você educar, ensinar, corrigir muitas das vezes, né? E formar caráter. E no dia 27 de fevereiro eu entrei e a minha cirurgia ela durou em torno de quase 9 horas de cirurgia.
11 tumores foram tirados, 7 órgãos, útero, os 2 ovários, peritônio, endométrio, cólon, trompas. E para honra e glória do Senhor, a cirurgia foi um sucesso, né? Eu precisei tomar sangue, mas eu saí do centro cirúrgico direto para o quarto, sem necessidade de CTI. Foram dias de muitas dores, onde eu precisei tomar morfina, mais conhecido através da nomenclatura Nubain. Eu sentia dores intensas. Como o meu reto também ele estava um pouco prejudicado, eu tive dias aqui que foram insuportáveis, insuportáveis, onde a minha sogra, tia Nide, minha mãe, a minha filha, não tinham o que fazer, né, mediante a todo o meu sofrimento. E foi onde o Senhor começou a palestrar comigo, no tete a tete, e desde o momento, porque o Senhor já tinha preparado uma rede de apoio, amigos que estavam comigo em oração, amigos que estavam me cobrindo de oração, intercessores. E, como eu vou dizer, foram dias bem difíceis, muitas dores, dores que pareciam dores de parto, porque eu não conseguia evacuar. Muitas das vezes teve uma noite que eu acordei 7 vezes, porque eu não conseguia controlar a urina dormindo, então simplesmente saía e eu não sentia, só sentia o molhado da roupa que me fazia acordar. E vem a notícia de que a biópsia pós-cirúrgica, ela deu margens livres sem necessidade de radioterapia. Porém, ainda faltava a avaliação da oncologia clínica, que seria a oncologia que me acompanharia, que faria a definição geral. Porém, o tratamento cirúrgico ele foi completo e todos os tumores, todas as margens foram retiradas, uma parte grande da vagina, né? Várias reconstruções precisaram ser feitas, né? E a gente segue aqui em acompanhamento. O segundo passo dessa história iniciou agora nessa segunda-feira, dia 23 de março, com a primeira consulta com oncologia, que o paciente oncológico, ele só tem alta após 5 anos, então nesse período, exames, tratamentos complementares e a gente vai ficando em acompanhamento para ver se não vai ter nenhuma recidiva. E foi quando Deus colocou no meu caminho a doutora Rafaela Milagres, e ela já estava 1 semana estudando o meu caso com outros oncologistas, inclusive o radioterapeuta que está me acompanhando, que é o Dr. Rafael Colão. E eu recebi a notícia de que eu precisaria fazer 6 sessões de quimioterapia, que é quimiocisplatina, mais 25 sessões combinadas de radioterapia, mais infusão de sangue por conta de uma anemia severa e uma deficiência bem grande de vitamina D, o que pode ocasionar em fraquezas, em baixa imunidade. Tem dias que eu tô muito bem, muito elétrica, mas tem dias como hoje, que é isso aí, ó, o cabelo dessa forma, gente de pijama, vontade de ficar deitada, o corpo cansado, sensação de que eu tomei um soco nas costas. Mas em todos os processos eu dou graças ao Senhor Jesus, porque a palavra dele vai me dizer que é na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa em mim. Então eu quero compartilhar com vocês, né, essa nova atualização, que a partir do dia 13 de abril, um novo tratamento começa a ser realizado com químio, com rádio, né? Sei que não vai ser momentos fáceis, mas eu creio que em todos eles o Senhor se fará presente e que esta medida que é uma medida preventiva dessa decisão
de fazer a rádio e a químio, por terem células que poderiam estar adormecidas, né, dentro do meu DNA e que são impossíveis de serem diagnosticadas no momento, devido à grande quantidade dos tumores e ao tamanho dos tumores serem maiores do que 4 centímetros, o que significa um grau bem avançado da doença. Mas eu glorifico a Deus pelos médicos, pela rapidez, pelo plano de saúde, por poder fazer o tratamento na Rede D'Or, que tem sido assim maravilhosa na minha vida, né? Médicos excelentes, capacitados, né? Pelas vidas que o Senhor tem colocado na minha vida para interceder, pelos amigos que o Senhor tem aproximado e que por quem todos os dias o Senhor ele não tem me deixado faltar nada. Ele tem suprido as minhas necessidades. O Senhor já falou comigo que eu vou precisar viver um dia de cada vez, né? E assim eu farei. E para uma pessoa que é ansiosa, isso é um pouco difícil. Para uma pessoa que não tem vergonha, mas que para fazer uma live é um pouco difícil. Então, eu tô aqui fazendo apenas o que o Senhor mandou. Eu não sei quem são as pessoas que serão atingidas, eu não sou blogueira, não tenho essa coisa com a internet, nem sei como fazer isso, mas Deus tem me mandado abrir a boca e falar. Pessoas precisam ouvir, pessoas precisam testificar do amor, do cuidado e da presença do Senhor em todos os dias da nossa vida. E entender que a nossa vida ela não se resume a uma doença, a um diagnóstico dado pelo homem, porque quem tem a última palavra, Shuriandará Mariandaraias, é o Senhor Jesus. Ele sim é o dono da vida. Nenhum fio da nossa cabeça cai do nosso cabelo sem que ele permita. E todas as vezes que eu falo sobre isso, o Senhor, ele me leva a palavra de Jó, né? Que foi Jesus, né? O próprio Deus, que falou para Satanás: olha o meu servo Jó, como ele é um homem temente a Deus, e que todas as permissões foram dadas a Deus a que Satanás provasse Jó para que ele fosse aprovado. Onde a sua própria esposa disse: amaldiçoa-se teu Deus e morre. Então isso eu entendo que na nossa caminhada pessoas não vão acreditar no processo, no propósito que Deus tem para nossas vidas. Mesmo aqueles que serão nossa única carne, a gente poderá ser abandonado, a gente poderá ser esquecido. Porque enquanto às vezes a gente está debilitado dentro de um quarto, as pessoas estão vivendo a sua vida, né? As pessoas estão vivendo. Quantas vezes a gente está aqui preocupado com como vai ser a provisão do próximo mês. Pessoas estão curtindo a sua vida. Mas hoje eu tô aqui para dizer que Deus ele tem me provado para que eu seja provada. E que eu tenho certeza que nada saiu do controle dele, porque ainda que eu esteja nesse processo, eu sei que eu tô curada, porque eu tô debaixo de uma promessa, eu tô debaixo de uma palavra. Eu não vou morrer sem ver a promessa se cumprir. Eu sei que tem sido dias onde até o meu próprio humor ele oscila muito. Não a minha fé ela continua inabalável. Mas nós somos carne, nós somos emoções, nós temos alma. E eu creio que Deus ele tem o melhor para nós. O melhor futuro que é reservado, porque a glória da segunda casa ela vai ser maior do que a da primeira. E essa quimioterapia, essa radioterapia, ela vai ser só mais um processo preventivo para que se haja alguma célula que esteja adormecida, o que ainda não foi detectada por ser microscópica, mas que daqui a 1 ano, a 2 anos, ela possa retornar de forma agressiva com um novo tumor, ela venha a ser destruída dentro do meu DNA. Então eu creio, porque só Deus sabe daquilo que há de vir nas nossas vidas. Eu creio que Deus tem dado estratégia e sabedoria a esses médicos para que ajam de forma preventiva e não se apeguem apenas ao que foi realizado. Muitas preocupações se passam na minha mente nesse momento, muitas preocupações como
como vai ser no próximo mês, como vamos pagar as contas, como eu vou arcar com os remédios. Eu já tenho os remédios, as terapias do meu filho que custam caro, mas eu tô aqui pra dizer que eu não tô aqui pra pedir nada a ninguém, não é isso. Eu tô aqui pra dizer que a gente precisa confiar em Deus e viver um dia de cada vez, crendo que para cada dia o Senhor ele vai nos trazer uma provisão, para que a gente não haja pela ansiedade, não haja pelo nosso coração que ele é enganoso, mas que nós possamos agir pela fé, que é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, né? E pela certeza daquilo que o Senhor prometeu. E que ele é fiel para cumprir, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar, e nem para voltar atrás das palavras que ele decretou. Então, se ele decretou que eu estou curada, eu creio em nome de Jesus que eu estou curada. Ontem eu fiz um exame de sangue, porque nesse processo a gente refaz muitas vezes exames. Mesmo após a transfusão de sangue tomada durante a cirurgia, eu tô com uma anemia muito severa, onde o cansaço, o desânimo vão fazer parte não da minha vida emocional, mas da minha vida física. Tem dias que eu tô muito bem, mas tem dias como hoje que a gente não consegue sair do quarto, a gente não consegue tirar um pijama. E eu ouvi uma vez de algumas pessoas do meu trabalho que eu não precisava ser forte o tempo todo. E desde muito jovem eu aprendi a ser forte, eu aprendi a ser resiliente. Eu cuidei de todo mundo. E hoje o Senhor está dizendo: eu cuido de ti. Hoje eu tiro o controle da tua mão. Hoje eu te ensino a viver debaixo da minha dependência. Através da sua cura, você curará outros. Através da sua cura, pessoas serão curadas. Talvez esses 2 dias que o Senhor tem me tirado ao sono para fazer essas gravações que eu não sei nem editar um vídeo, gente. Mas eu creio, para a honra e glória do Senhor Jesus, que aqueles que precisam assistir, o Senhor vai fazer com que esse vídeo chegue a eles, de forma que a gente entenda que as aflições elas virão, mas o refrigério do Senhor e o cuidado estarão sobre as nossas vidas. Que nós possamos todos os dias agradecer, ser fiel a Deus, ser leal a Deus, acreditar que as promessas do Senhor elas não mudam, elas não voltam atrás. Por mais que venham dificuldades, palavras contrárias, por mais que para a medicina tudo seja desfavorável, mas o Senhor é aquele que cuida. O Senhor é aquele que toma conta. Irmãos, apenas permaneçam firmes na fé. Esses são os primeiros vídeos que eu fiz, eu ainda vou tentar editá-los, não sei como fazer. Ainda não tenho um canal, estou pensando em abrir um canal no TikTok, outro no Instagram, para que eu possa compartilhar com vocês meu dia a dia, experiências de fé, palavras que o Senhor me dá, né? Conto com o apoio de vocês, né? Que vocês possam divulgar esse canal, que vocês possam enviar essa mensagem para outras pessoas, mas que acima de tudo a fé de vocês estejam em Deus, crendo que para ele, como diz em Lucas 1:37, nada é impossível. E a última palavra ela vem do Senhor, Jesus. Hoje eu estou num dia nada favorável, mas como a palavra de Deus vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, aqui estou eu com coragem, com força. Assim como Josué 1:9 manda que sejamos fortes e corajosos. Eu sei que eu não tô maquiada, eu sei que eu não tô penteada, eu sei que meu rosto hoje não é o melhor. Mas eu decidi vir aqui como eu sou, sem filtro, sem aparência, sem maquiagem, mostrando quem realmente nós somos. Seres humanos vulneráveis à presença do Senhor, dependentes de Deus 24 horas. Que essa mensagem e que esse apoio possa chegar ao coração de cada um de vocês, tá? Eu prometo tentar me desenvolver um pouco mais, né, nesse ramo de fazer lives, porque eu não entendo isso,
mas que eu venha ser canal de bênção na vida de vocês. E o que o Senhor, Ele me use aonde quer que eu esteja, para onde quer que eu vá, para que aquilo que Ele tem sobre a minha vida, sobre o meu ministério, né, que é fazer o ID, que é ser servo, que é ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele venha se manifestar. E eu tô aqui desse jeito para eu mostrar para vocês que eu sou uma pessoa comum, como eu, como você, como qualquer outra pessoa, com seus momentos de fragilidade. Pode ser que tenham dias que eu vou estar mais animada, maquiada, penteada, arrumada, mas hoje é assim que o Senhor mandou eu vir, despida de toda despida de toda a armadura, né? Mostrando para vocês quem eu realmente sou, como eu realmente estou, né? Mas lembrando que o deserto não é lugar de armar tendas. O deserto, ele é um lugar de passagem. Então, que esse deserto que hoje eu sei que eu estou passando, ele me leva lá em Jeremias 17, quando nós falamos, quando Jesus, Deus leva, né, Jeremias à casa do oleiro e mostra o barro sendo amassado. Então, que nesse momento nós possamos estar audíveis à palavra do Senhor e que nós possamos estar sensíveis àquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, porque Ele é o único que cura, que salva, que liberta, que transforma, que livra de cativeiros, que nenhum julgo há, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo. Irmãos, que nessa tarde vocês possam ficar com a paz do Senhor Jesus no coração de vocês e crendo que por mais que o cenário seja oposto a tudo aquilo que nós vivemos, o Senhor é aquele que muda toda a história. Então, se hoje aprove Deus que eu aparecesse assim, é que é para daqui a um novo tempo vocês possam ver a transformação de Jesus na minha vida e como Ele vai curar por completo, porque Ele é um Deus de obras completas e que nada saiu do controle dele. Fiquem na paz. Boa tarde.